pessoal, tudo bem? Professor Luiz José, professor de Cidadania, coordenador pedagógico do Colégio Impacto, aqui com vocês agora em um ambiente diferente, um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem. Na aula de hoje, nós trataremos a respeito do processo de escolha, que inclusive está lá no capítulo 2, problematizado com um título, né? Quanto tempo você leva para escolher um filme na Netflix? A pergunta ela pode parecer besta, a ideia pode parecer banal, no entanto, a problemática disso ela é bem mais profunda do que a gente imagina. Escolher não é tão fácil. Até é, quando você escolhe sem grandes preocupações. Mas quando você faz uma escolha e essa escolha ela repercute sobre a nossa vida a longo prazo ou sobre a vida de outras pessoas, o nosso processo de escolha ele se torna muito mais difícil e muito mais exigente. Então é com esse título que o livro ele tenta despertar em nós ele faz um chamado para que a gente atente para a ideia de que fazer uma escolha, escolher, ter opções, não significa, na verdade, uma facilidade. Quando eu tenho opções e um leque muito variado de opções, isso na verdade promove na alma humana um processo de angústia. Por que promove a angústia? Porque eu não sei o que vai acontecer diante da escolha que eu vou tomar, da decisão que eu vou tomar. Então, se me é dado a possibilidade de escolher, eu tenho muitas opções, e para cada opção que eu tenho, para cada decisão que eu tomo, eu tenho um resultado diferente na minha vida. Então, isso vai me trazer reflexões profundas, porque eu vou tentar pensar o máximo que eu posso, imaginar um cenário em que a decisão que eu tomei, de que forma ela vai se desenvolver e de que forma ela vai impactar a minha vida e a vida do outro. Então, essa aula ela está dividida em duas partes, né? O capítulo 2. Nessa aula, nós abordaremos o processo de escolha, o paradoxo e a questão da liberdade. Então, tá aqui, o capítulo 2, né, ele traz inclusive aí a logomarca de uma das maiores plataformas de entretenimento que existe hoje no mundo, a Netflix. Foi uma plataforma de streaming que revolucionou a forma como nós nos relacionamos com entretenimento, principalmente filmes e séries, que antes eram somente pelos canais pagos, né, pela TV por assinatura, e que agora, de uma forma bem diferente, muito mais acessível, um pouco mais democrático, ele possibilita a nós uma interação muito mais rica, né, com a cultura de tela. Então, nesse caso aqui, o capítulo 2 ele traz: quanto tempo você demora para escolher um filme na Netflix? Bom, eu coloco para vocês uma situação. Eu entrego para vocês, né, imagine que vocês ainda têm um Blu-ray em casa, um DVD, e eu entrego para vocês um filme para vocês assistirem, para que na próxima aula a gente possa fazer um debate sobre isso. Então, vocês não vão sofrer tanto, porque vocês só tiveram, né, aquela opção. Então, eu vou assistir porque eu só tenho aquilo. Agora imagine que eu dou a vocês a liberdade de escolherem um filme qualquer na Netflix para assistirem, para que a gente possa fazer um trabalho. Então é o seguinte, se eu não der uma orientação, se eu não disser qual filme e deixar ao critério de vocês esse processo de escolha, perceba que aqui já existe um certo pensar. Eu já começo a pensar, meu Deus do céu, qual é o filme que eu vou escolher? Eu posso optar por um filme que eu já assisti, é uma zona de conforto, mas eu posso também optar por um filme que eu ainda não assisti e eu vou fazer uma aposta. E aí, essa aposta, né, que a gente está falando aqui, eu não sei o que vai acontecer. Porque assim, eu posso escolher um filme que vai me trazer uma experiência interessante, vai me possibilitar criar um projeto interessante para a aula, mas se eu fizer uma escolha e que essa escolha não foi tão boa, ela vai me frustrar, ela vai me trazer problemas porque o filme que eu escolhi não foi tão bom. E outra coisa, eu posso perder muito tempo para escolher, para selecionar o filme, porque eu fico elencando, determinando critérios para saber que filme eu vou utilizar
né, para assistir, para criar o meu projeto. Então, a gente vai partir aqui já para análise de algumas coisas, né? Então, quanto tempo você leva para fazer uma escolha? Né? Você tem uma decisão a tomar. Quanto tempo você leva para tomar essa decisão? Bom, talvez para escolher a roupa que você vai sair, talvez você não gaste muito tempo. Escolher um sapato também, talvez você não gaste muito tempo, ou até gaste. O perfume que você vai usar, quando você vai no supermercado, qual é a marca que você compra, né? Se bem que hoje, em tempos difíceis, não se vai mais tanto pela marca, mas pelo custo-benefício. Isso tem a ver com a questão do preço e do objetivo, né, proposto lá pelo produto que você vai levar. Então, nós, diante de um processo de escolha, nós nos colocamos em um dilema. O que eu vou escolher? Eu tenho opções, perceba, eu tenho, né, muitas opções, eu posso escolher. Eu não sou obrigado a um único objeto. E aí, nesse meu processo de escolha, eu penso, né, o que seria melhor. Mas assim, eu não sei como é o melhor, porque o melhor ele só vai se apresentar assim com o passar do tempo. E aí, quando eu tomo uma decisão, eu não sei qual é o reflexo que isso vai ter na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, aqui está o layout da tela da Netflix, né? Inclusive apresentando aí alguns títulos que são muito conhecidos, alguns que são lendários, como Forrest Gump, o contador de histórias, boa indicação de filme. E nós temos aí La Casa de Papel, né? A parte 4, inclusive é uma série contemporânea que tem ganho, né, a simpatia do público, inclusive da crítica também, pela forma como essa série ela surpreende a cada nova temporada, né? Então, alguns títulos aí que a plataforma exibe é um exemplo de escolha que nós temos a fazer quando você vai assistir algum filme ou série na Netflix. Bom, eu coloquei aqui também para nós, tá certo? Como é que eu poderia dizer? Nós temos um menu aqui, tá certo? Um cardápio, como a gente costuma chamar. E aqui nesse cardápio nós temos uma variedade de bebidas, de pratos que você pode pedir, né? Então foi retirado da internet, inclusive ele está em italiano, e aqui você, né, alguns em inglês também. Então aqui você já teria um dilema também, né? Então assim, pizza, que pizza eu pediria, né? Então tem diversos sabores, né? Hambúrguer, qual hambúrguer eu pediria, né? Espaguete e por aí vai. Então, fazer um processo, participar de um processo de escolha, tomar uma decisão, dizer é isso que eu vou fazer, você percebe que não é tão fácil. Então, desde a escolha de um filme, a escolha de um prato, até as decisões que nós tomamos na nossa vida, elas são coisas difíceis. Então, exigem muito de nós, né? Um pensar, uma certa reflexão, um diálogo com a nossa própria alma, né? Que é quando nós tentamos criar na nossa mente cenários em que possamos pensar de que forma as nossas ações vão se desenvolver a médio e longo prazo. Então, aqui tem algumas considerações iniciais que são ideias que estão contidas dentro do capítulo, né? Poder escolher é um indicativo de liberdade. Então, só escolhe, né, a pessoa que tem livre-arbítrio, ou seja, ela é dotada de uma certa liberdade. Só que eu tenho que entender a liberdade como a filosofia propõe. A filosofia ela propõe que a liberdade, ser livre, é fazer aquilo que se quer, mas respeitando a lei. Se eu pensar dessa forma, eu vou acabar entendendo que a liberdade, como a gente pensa, às vezes de uma forma muito radical, que é fazer tudo o que a gente quer sem se importar com a opinião do outro, ou ignorando até mesmo as leis do país, ela não existe. Essa liberdade aí, ela só existe na nossa cabeça e à medida em que a gente amadurece, à medida em que a gente envelhece, a gente percebe que ela não existe. Que na verdade a vida ela é cheia de limitações sobre o nosso agir, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, porque existem mecanismos que nos dizem o que é certo e o que é errado. Então a partir daí
nós acabamos, de certa forma, por limitar as nossas ações, ou no mínimo tornar as nossas ações mais responsáveis. Então, poder escolher é um indicativo de liberdade? Sim, mas entenda que é uma liberdade, de certa forma, limitada, porque essa liberdade, ela me impõe uma responsabilidade. Então, aquilo que eu vou fazer vai trazer consequências e sobre essas consequências eu vou ter que responder. Então, a escolha provoca angústia por trazer consequências que nós desconhecemos. Como eu não sei o que vai acontecer a partir da decisão que eu tomei, eu vou me angustiar. Ou seja, eu vou ficar aflito, eu vou ficar preocupado. Né? Existem pessoas que choram, né? Tem pessoas que travam, não conseguem tomar uma decisão, porque percebem que, às vezes, por mais simples que seja, ou por mais complexa que seja essa tomada de decisão, né, nós somos os responsáveis por isso. E não adianta a gente querer se esconder atrás daquele dilema de que foi o destino, foi Deus quem quis. Né? Deus rege, né? Isso depende da concepção e da crença de cada um, muito da nossa vida, é verdade. Mas aquilo que é material é responsabilidade nossa, como seres humanos, como pessoas, nós temos que agir, nós temos que fazer, porque está dentro da nossa condição, da nossa situação, né, e de nossas responsabilidades. E o terceiro ponto, ele diz que as consequências de uma escolha podem ser boas ou ruins e ainda recaírem apenas sobre nós ou sobre outras pessoas. Este é o ponto talvez mais delicado no processo de escolha. Por que eu demoro a tomar uma decisão? Por que eu demoro escolhendo para mim dizer o que eu vou fazer? Porque eu sei que aquilo que eu faço, né, a decisão que eu tomo, ela vai repercutir, ela vai trazer consequências para a minha vida e para a vida de outras pessoas também. E às vezes essas consequências, elas estão além do nosso campo de visão e de raciocínio. É por isso que tudo que nós vamos fazer, falar, nós temos que pensar muito para que a gente não produza nenhum tipo de situação que seja desconfortável para nós ou para uma outra pessoa. Outra coisa, pensar também é um indicativo de que eu sou responsável, eu estou levando em consideração a situação e automaticamente eu estou dando a ela tempo exatamente para amadurecer a ideia, para que eu possa tomar a melhor decisão, pelo menos a que eu julgo. E aí, se eu passo mais tempo analisando e avaliando uma determinada situação, quando eu tomo essa decisão, as consequências disso, né, se derem errado, elas serão menos danosas do que aquela que eu simplesmente escolhi por escolher, sem me importar com as consequências disso. Então, olha só, dentro do livro, né, existe também a questão do paradoxo. O conceito, inclusive, ele é grandioso, ele aparece aí na tela, né, um pensamento ou argumento que contraria os princípios que costumam nortear o pensamento humano, ou desafia o conhecimento e a crença da maioria das pessoas. Assim, pessoal, eu não entendi. Tá, simplificando. O paradoxo se refere a um conjunto de ideias que se anulam, né, que são contrárias. E aí o livro, inclusive, ele diz, olha, é uma pessoa que dorme, né, dormir acordado. Não sei se vocês já viram isso, mas assim, tem algumas pessoas que dormem com os olhos abertos. Aí, dentro do senso comum ou de uma situação mais banal, as pessoas, fulano está dormindo com os olhos abertos, né? Está dormindo acordado. Bom, eu não posso dormir acordado porque o dormir ele anula, né, o indivíduo que está acordado, né? Assim como o contrário também. É como se comer e passar fome, né, são situações opostas. Eu não posso comer para passar fome, né? Então, o paradoxo, ele vai envolver essas situações. O que isso tem a ver com o título do capítulo? É porque eu tenho a ideia de que quando eu tenho opções de escolha, isso na verdade me produz felicidade. Isso é bom para mim. E na verdade não é. A liberdade, ela diz que eu sou um ser livre. Eu não tenho correntes, não tem nada que me amarre. Então eu tenho a possibilidade de fazer coisas que eu gostaria de fazer. Mas o paradoxo, ele nos lembra que essa liberdade, ela nos traz responsabilidades. Então, automaticamente, o fato de eu ser livre
não me determina uma felicidade. Ele me dá a possibilidade de agir sobre o mundo, de interagir com as pessoas, mas me responsabilizando por tudo aquilo que eu fizer, por tudo aquilo que eu disser. Então, o paradoxo, a ideia do paradoxo, ele aparece dentro do capítulo exatamente para trazer essa ideia, essa noção de que a liberdade, ela é um direito natural do homem, como diziam os filósofos contratualistas, mas ao mesmo tempo reforça a ideia de que ao ter liberdade, ao agir, ao ter a possibilidade de escolha, eu tenho uma decisão a tomar. E essa decisão ela pesa sobre os meus ombros porque eu não sei qual é a consequência ou quais são as consequências desse ato. Por isso que isso me traz um peso gigantesco sobre as costas. Então, olha só, algumas considerações sobre o paradoxo, né? Ter opções nos gera a sensação de liberdade. Então, já é uma ideia, né, que ele coloca, que ela é no mínimo curiosa. Porque é o seguinte, olha, se eu tenho 5 camisas para escolher, dentre as que eu posso escolher, tá certo? Eu já tenho aqui uma limitação, porque eu não tenho todas as camisas que eu quero, eu só tenho 5. Então já há uma limitação. Então, entenda que a ideia de escolha, ela nem sempre me dá a ideia de que são escolhas infinitas. Às vezes o que eu posso fazer se limita a 2 ou 3 ações. E aí dentro dessas 3 ou 2 ações, eu tenho que escolher apenas uma. Então a situação, ela não é muito fácil para o ser humano. É claro que, como a gente já falou anteriormente, decisões que devem ser tomadas de forma simples, do dia a dia, de forma cotidiana, não nos afligem. Até porque muitas delas nós já entramos no automático e sempre acabamos por tomar a decisão a partir da nossa zona de conforto. Então assim, eu não vou chegar em casa e criar todo um problema existencial para escolher que comida eu vou comer, que bebida eu vou beber, né, de que lado da cama eu vou dormir. Eu não vou problematizar, eu já entro no automático. Mas no que se refere a situações de interação humana, as decisões que nós tomamos, essas geram em nós muitas preocupações, exatamente porque nós queremos passar mais tempo felizes, em paz com nós mesmos e com o outro. A gente não quer atrapalhar a vida de uma outra pessoa. Então, ao tomar uma decisão, ao ter escolhas a fazer, automaticamente nós temos preocupações também. Olha só, aqui no item 2, né, ele fala que nós temos a ideia de que a liberdade ela está diretamente ligada à felicidade. Se eu sou livre, automaticamente eu sou feliz. Bom, em uma análise mais superficial, talvez até nós possamos pensar isso. Mas olha só, ser livre é angustiar-se diante de um mundo de escolhas sobre as quais eu não sei qual é o resultado final. Então, se eu penso dessa forma, automaticamente eu não vou perder a minha felicidade, mas eu vou ponderar sobre as minhas ações. Eu vou entender também que diante do leque de escolhas que eu tenho a fazer, que eu tenho na minha frente, que decisão tomar, eu posso perfeitamente tomar uma decisão que ela vai repercutir na minha vida de uma forma negativa, ou pior, na vida de outras pessoas, o que é mais complicado ainda. Então, essa ideia de que eu sou livre e automaticamente eu sou feliz, a ética, a cidadania, a filosofia, ela desconstrói um pouco isso, né? Porque elas dizem que, na verdade, você não é necessariamente feliz, você é, na verdade, uma pessoa responsável, porque liberdade é agir dentro daquilo que a lei permite, ou seja, é agir com responsabilidade. Então, eu tenho possibilidades de escolha, mas essas escolhas eu não faço de forma cega, eu utilizo-me de critérios, então eu preciso pensar e automaticamente isso demanda de mim muito pensamento, muita reflexão e automaticamente responsabilidade, porque a decisão tomada ela foi da minha parte. Bom, a liberdade humana ela é limitada. Por que a gente fala que ela é limitada? Primeiro, por quê? Olha só, imagine o que você faria se tudo pudesse ser feito.
Já imaginou? É bom que paremos de imaginar. Por quê? Porque seria um completo caos, um verdadeiro caos. E nós temos alguns mecanismos que eles servem de freio para a ação humana. Nós temos a consciência, que nos diz o que é certo e o que é errado. Nós temos a própria sociedade, que convenciona, né? Trata alguns comportamentos como convencionais ou não convencionais, né? Alguns falam certo e errado. Nós temos a questão também da própria lei, né? Então existe um conjunto de leis escritas que estabelecem aquilo que é correto, o que é errado, né? E aquilo que deve ser aplicado como punição a quem transgride a própria lei. Então por isso que a liberdade ela é de certa forma uma liberdade no mínimo vigiada, porque nós temos dispositivos que nos dizem que nos diz que nós na verdade não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. E a liberdade ela é um direito natural do homem. Então os contratualistas falavam, né, que a liberdade, a igualdade e a propriedade eram três direitos naturais, ou seja, que todo homem ao nascer deveria carregar com si. E aí, dependendo da ótica do contratualista, você tem o Thomas Hobbes, você tem o John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, dependendo de qual filósofo você utiliza, né, ele vai dar maior valor a uma dessas abordagens, né, se é a propriedade, se é a igualdade ou se é a liberdade. No caso aqui, nós estamos avaliando a liberdade, então ela é um direito natural. É por isso que temas como a questão da escravidão, como nós entendemos de forma clássica, aquela que foi aplicada aqui no Brasil contra pessoas que foram trazidas da África para cá, né, julgadas pela cor, tratadas como inferior, vendidas como mercadoria, é um tema polêmico, é um tema, né, desumano, exatamente por quê? Porque a liberdade dessas pessoas foi tomada. Muitas pessoas tiveram a sua vida cessada, cortada, exatamente porque foram trazidas para cá para serem vendidas como escravos. E aí você tem temas mais modernos que envolvem a questão de escravidão, a escravidão do trabalho, escravidão, né, para prostituição, e outros temas que envolvem a limitação de nossa liberdade. A própria sociedade vigiada que nós temos hoje, à base de câmeras que captam os nossos movimentos, aplicativos que vigiam a nossa locomoção, porque fazem um acompanhamento de nossa localização e de nosso deslocamento, tudo isso gera uma preocupação para nós. E um debate também social que é muito interessante. Então, passando aqui para o próximo ponto, olha só, a condição humana de fazer escolhas sempre será angustiante, pois os seres humanos desconhecem, olha só, palavrinha aqui circulada, ó, desconhecem as reais e certeiras consequências de seus atos. Como eu não sei o que vai acontecer quando eu fizer isto ou aquilo, eu vou guardar preocupações sobre a minha tomada de decisão. E aí, antes de eu tomar a decisão, antes de eu fazer a escolha, eu vou passar tempos e tempos pensando, refletindo, consultando outras pessoas, né, pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, sobre o que fazer, porque eu não sei o que vai acontecer com a decisão que eu vou tomar. E aí eu não sei se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim. Às vezes algo que eu penso ser a melhor decisão a longo prazo, ela se mostra como sendo completamente desastrosa. E nós estamos no mundo para sermos felizes. É assim o que diz a filosofia, né? E nós, de certa forma, não queremos carregar, né, uma existência de tristeza, de prantos, né, de angústias. Nós temos que tornar a experiência da vida a mais fabulosa e a mais interessante possível. Então, ó, agora tratando sobre a questão da liberdade. Então, a liberdade ela vai falar o que para nós aqui? Então, vamos lá, algumas considerações. Ter opções nos gera, né, liberdade. Então, se eu tenho um leque, uma variedade de opções, é porque eu sou livre. Se eu fosse uma pessoa sem liberdade, eu seria determinado a uma única condição. Então eu já não poderia escolher, eu simplesmente seria obrigado a fazer uma determinada ação. E entenda que a questão da obrigação, ela traz em nós um certo desconforto,
Porque existem coisas que nós temos que fazer, às vezes, mesmo não gostando, por uma série de situações. Existem obrigações familiares, existem obrigações sociais. Eu estou na escola, eu tenho um conjunto de regras a cumprir, eu tenho que chegar no horário, tenho que utilizar o fardamento correto, tenho que tratar as pessoas com respeito, tenho que me utilizar de um linguajar, de um palavreado adequado dentro da sala de aula, evitando palavrões, brincadeiras de mau gosto. Então existem exigências. E aí essas exigências que nos são geradas, né, fazem com que a gente às vezes tenha a sensação de que a gente, né, não tem liberdade, porque a gente não faz o que a gente quer, não é como a gente gostaria. E aí também isso acontece também porque nós vivemos em uma sociedade democrática. Se cada vontade de cada indivíduo fosse atendida, entenda aí que haveria um problema de infelicidade conjunta, porque nem sempre o que eu quero é o que o outro quer. Vamos pegar um caso simples, o caso da Netflix. Você tem um trabalho para fazer, você e um grupo de 4 pessoas, então são 5. E aí, cada pessoa pensa em um filme diferente. Então, aí você já teria uma situação bastante simples do quanto que geraria uma dor de cabeça se a vida ela pudesse validar cada escolha de cada indivíduo ao mesmo tempo. É por isso que nem sempre a vida nos diz sim, porque às vezes para que alguém se beneficie de algo é necessário que às vezes eu seja privado disso. Então, a vida é uma condição de interação humana e essas interações, elas às vezes nem sempre são, de certa forma, favoráveis a nós. Então, seguindo aqui, né, a liberdade, né, nós costumamos condicionar a felicidade, a gente já até tratou sobre isso, né? A liberdade humana é limitada, né? A liberdade é um direito humano. Então, olha só, a soma de nossas pequenas decisões diárias indicará como será o nosso dia. Dessa forma, a soma de nossas decisões ao longo do tempo determinará o nosso sentimento em relação à vida. Bom, ao longo do dia eu tenho momentos. Tem um momento em que eu acordo, que eu tomo café, um momento em que eu vou para a escola, que eu volto para a escola, que eu vou para o trabalho, que eu volto para o trabalho. E ao final do dia eu tenho um sentimento de como foi o meu dia, a partir desses momentos em que eu tive a relação no meu trabalho, na minha escola, né, no meu ambiente familiar. E aí eu posso dormir bem, mas eu posso dormir mal também, nem sequer dormir, porque a relação, o dia não foi interessante. Da mesma forma é a nossa vida. Ao longo da nossa vida nós passamos por fases e cada uma dessas fases exige de nós atitudes proativas, exige que nós tomemos decisões que às vezes nem sempre são fáceis, mas que nós temos que fazer porque é uma responsabilidade nossa, nós precisamos fazer isso e ao longo da vida isso vai se repetindo. Então na fase, quando você é criança, embora seja uma vida relativamente fácil, mas assim, a gente consegue lembrar de fatos da infância onde, por exemplo, quando seu pai leva você para escolher um presente, um brinquedo para você, que você tem que escolher. Na verdade, você queria levar a loja toda, mas só pode um brinquedo. Então, não deixa de ser angustiante, não deixa de ser difícil. Quando você é adolescente também, as dúvidas elas são maiores ainda, porque são muitos questionamentos a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito de você. Quando você é adulto é que você percebe o quanto que isso é forte, o quanto que essa questão da liberdade, ela, de certa forma, ela é pesada sobre os nossos ombros, porque não é só fazer, é fazer e se responsabilizar por isso. E ao longo da vida, a gente vai percebendo que o que nós fazemos aqui no presente se reflete, não só aqui no presente, mas se reflete também no futuro. Olha só, nós temos aqui, um dos grandes dilemas da liberdade humana é agir e saber conviver com as consequências de nossos atos, pois há a possibilidade de que fatos negativos apareçam, como por exemplo a frustração que a gente vai tratar lá na próxima aula, tá bom, gente? Então, nós temos que aprender a viver, e aprender a viver é aprender a aproveitar os momentos felizes da vida,
mas também entender que momentos ruins, de que fatos negativos, tristezas, elas vão nos assolar e que isso também faz parte da vida. Isso não me tira da vida. Na verdade, a dor, ele faz eu perceber a vida talvez até de uma forma bastante interessante se eu conseguir absorver aquilo que a vida está querendo me mostrar. Porque quando nós estamos felizes, nós não questionamos o porquê de nossa felicidade. A gente simplesmente está feliz e acabou. E a gente procura aproveitar isso ao máximo, porque a gente sabe que uma hora acaba. Agora, quando você está triste, você se questiona o porquê da sua tristeza. Você se preocupa com o outro quando ele está triste, por exemplo. Você não vai se preocupar porque o outro está feliz. Não vai. Mas quando ele está triste, você se preocupa. Por quê? É uma condição que não é natural do ser humano. E também é bom que não torne natural, porque a vida ela é para ser aproveitada, né, da melhor forma possível. Então, gente, eu quero agradecer pela atenção de vocês, quero desejar a vocês bons estudos e até mais ver, porque nós teremos a continuidade dessa aula, ainda tratando sobre o capítulo 2, né, quanto tempo você leva para escolher um filme na Netflix, abordando agora, né, temas diferentes. Então, fica em casa, se cuida, um grande abraço, a gente está para morrer de saudade de vocês e até a próxima.